Há 150 anos, inúmeras famílias italianas enfrentavam este grande desafio, realizando esta rota. Eles atravessaram o oceano em busca de melhores condições de vida. Atualmente, a percepção de que a distância entre continentes está menor é uma consequência de vários avanços tecnológicos e sociais. Um dos fatores para isso é o desenvolvimento nos meios de transporte, que reduziu significativamente o tempo de viagem entre continentes. Naquela época, as circunstâncias eram mais desafiadoras, com viagens longas, com duração de 20 a 30 dias e condições precárias. Muitos sofriam com epidemias ou mesmo morriam a bordo. Com a crise na Itália e na Europa, iniciou-se uma grande corrente emigratória para o Brasil, que teve o auge em 1887 a 1920. A imigração é o processo de entrada de pessoas em determinado território, seja permanente ou temporário. A imigração italiana transformou o Brasil. Cerca de 11 milhões de pessoas deixaram o solo italiano ao longo de décadas. O governo brasileiro precisava de mão de obra por conta da abolição dos escravos. Então, nessa época, incentivava a vinda desses imigrantes e financiava os custos da viagem. As campanhas tinham boa persuasão. Prometiam uma vida farta com uma oferta de trabalho e terras. As companhias de navegação criaram rotas partindo de Gênova e Nápoles, com destino mais frequente aos portos do Rio de Janeiro, Santos e Vitória. Ao chegarem no Brasil, os imigrantes eram conduzidos a hospedarias, onde poderiam permanecer por 5 a 8 dias. Depois eram direcionados aos respectivos postos de trabalho, principalmente em fazendas de café. Uma das regiões situada ao sul da Itália, na região de Basilicata, sofreu com a pobreza, falta de oportunidades e severas dificuldades econômicas. Italianos de Lauria foram motivados a emigrar. Muitos se estabeleceram em Minas Gerais, em cidades como o antigo Arraial de João Gomes, que anos depois virou Palmira, e hoje a cidade é conhecida como Santos Dumont, em homenagem ao filho ilustre, o aviador e aeronauta brasileiro. As primeiras evidências dos lauriotas no Arraial de João Gomes são datadas por volta de 1864, apontando que a dinâmica da imigração já existia, mesmo com volume significativamente menor em relação às condições do Brasil após a abolição da escravidão em 1888. Para os lauriotas, o Arraial de João Gomes era o recomeço em terras desconhecidas, em uma região que oferecia oportunidades. O desenvolvimento expressivo naquela época envolvia a construção da ferrovia, que ligava Rio de Janeiro a cidades no interior de Minas, e, posteriormente, a instalação da primeira indústria de coalho da América Latina. Esses setores começaram a atrair imigrantes europeus muito numerosos naquele tempo, graças ao acordo imigratório entre Brasil e países de origem europeia. Os pioneiros italianos vindos de Lauria construíram na cidade comércios, escolas, igrejas, associações cultural e religiosa, instituições civis, hospital, cinema, entre outros, deixando grande descendência e legado. Pansardi, Albanese, Scaldaferri, Pitella, Palmieri, Sarubi, Lagrota, Cosentino, Cassino e tantas outras famílias italianas foram determinantes na contribuição ao desenvolvimento político e comercial da cidade mineira. O vínculo patriótico de Palmira com Lauria se estabeleceu.
Em 1916, a comunidade italiana recepcionou o aviador brasileiro Alberto Santos Dumont, nascido naquela terra. Em 1919, Palmira recebeu a visita do embaixador italiano no Brasil, recepcionado com honrarias e festas pelos conterrâneos que tanto contribuíram para que a região prosperasse. Por aproximadamente 60 anos, houve emigração de Lauria a Palmira. Este movimento imigratório moldou a identidade cultural e deixou um legado duradouro na história local.